que você tá, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Aqui em 3 minutos, bem rapidinho, batendo aquele papo gostoso sobre as histórias da Bíblia, se são verdadeiras ou se são falsas. Hoje chegamos ao personagem central das Escrituras. Ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Deus, chamado Jesus. A história de Jesus é fantástica. Ela é, lógico, pauta para qualquer cineasta querer escrever. E diga-se de passagem, cineastas escreveram. E o mais famoso filme acerca de Jesus, do então produtor, ator e escritor Mel Gibson. É lógico que o filme impressiona muita gente e que nem tudo que está ali de fato é verdade. Mas Mel Gibson quis se ater a alguns detalhes para deixar a história bíblica real a nível de encenação. Ele foi bem feliz com o seu filme, apesar da crítica ter tido pontos positivos e pontos negativos com relação à produção do seu filme. Ele é ainda hoje, de longe, um dos filmes mais fiéis com relação àquilo que temos que ver com o episódio final da vida de Jesus. Agora, Jesus é sim um personagem que é empolgante, da forma com que ele nasce até a forma com que ele morre, como ele ressuscita e a forma onde ele está hoje exercendo o seu papel de intercessor e julgador das nossas vidas é no mínimo fantástica. É uma história fantástica. E aí, acreditar em tudo aquilo que Jesus fez demanda um pouco de fé. Para ser bem sincero, demanda bastante. Nós temos que ter muita fé para acreditar nesse Jesus. Por isso, houve-se uma necessidade teológica de se acreditar no Jesus histórico e não histórico. Jesus de fato foi um personagem que existiu, até porque, como a Bíblia citava muito naquela época do Oriente, que o Salvador, o resgatador, o Goer, em hebraico, viria, muitos Jesuses, se eu posso dizer assim, acabavam aparecendo para todos os lados em Jerusalém, principalmente, mostrando que, olha, agora o Salvador nasceu, o Salvador nasceu, o Salvador nasceu, até que de fato Jesus nasce de Maria, de forma virginal. Enfim, uma história fantástica. Temos a história dos pastores que foram seguidos por uma estrela, enfim, todos os requintes da história de Jesus são requintes fantásticos. Desde o seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Mas, em Mateus capítulo 26, versos 57 a 67, fala um pouco de uma história que eu vou ler apenas o verso 57, diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Vou parar por aqui. Por quê? Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém, contendo 12 ossuários ou caixas de ossos. As moedas e a cerâmica da tumba datam de meados do 1º século depois de Cristo. O ossuário mais ornamentado, com vários conjuntos de ossos, contém o nome José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que essa tenha sido a tumba e a caixa de ossos de Caifás, o sumo sacerdote tão diretamente envolvido na morte de Jesus. Lógico, o ossuário de Jesus nunca foi achado e jamais será achado porque Jesus ressuscitou. Mas dos personagens envolvidos naquela circunstância, sim, a arqueologia tem encontrado e podido remontar toda a história de Jesus. Então, sim, a arqueologia também remonta e confirma a história tão maravilhosa e fantástica que de fato é real de Jesus, o nosso Salvador. Bom, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para você e a gente se vê amanhã.